Olá, meu nome é Demetrios e eu estou aqui para falar um pouco sobre a propriedade de polimorfismo em orientação a objeto, usando a linguagem Java e o uso de classes e métodos abstratos. Uma boa definição de polimorfismo seria esclarecer que ele significa várias formas, como a de análise de própria expressão que denomina essa propriedade importante da programação orientada a objeto. A expressão poly significa muitos, vários, enquanto que a expressão morfo exprime a ideia de morfologia, ou seja, o estudo da forma. Assim, o polimorfismo significa várias formas. No caso da orientação a objeto, polimorfismo diz respeito a uma situação na qual um objeto pode se comportar de maneiras diferentes ao receber uma mensagem, dependendo do seu tipo de criação, é claro. Mais adiante, vamos observar alguns exemplos que explicarão melhor esse conceito na prática de programação. Inicialmente, vamos recordar que em aulas anteriores utilizamos o ArrayList para guardar objetos, fazendo assim uma coleção. Porém, nessa aula usaremos Vector para demonstrar o uso do conceito de polimorfismo a fim de somente aprendermos a trabalhar com outros recursos da programação Java, que possibilita a coleção de objetos na memória. Vamos ver uma animação simples para explicar como devemos fazer isso. Em nossas aulas anteriores, quando queríamos guardar, por exemplo, 3 tipos diferentes de objetos, criávamos um ArrayList para cada objeto, pois cada um deles armazenaria objetos provenientes de classes diferentes, ou seja, com características específicas. Com o uso do polimorfismo, poderemos guardar esses mesmos objetos em uma única estrutura de dados na memória do computador. Neste caso, usaremos o Vector para este armazenamento, mas também poderíamos ter usado o ArrayList. Porém, estes objetos serão provenientes de subclasses que possuam uma mesma superclasse, ou seja, nosso primeiro exemplo utilizará uma relação de herança que respeite o seguinte formato: Vector, nome da classe pai, nome do vetor. Recebe new vetor, nome da classe pai. Um exemplo simples seria Vector, funcionário, funcionários. Recebe new vector, funcionário. O uso da propriedade de polimorfismo em nossas aplicações garante algumas vantagens significativas para a programação, sendo elas as mais importantes. A primeira, a diminuição do acoplamento entre as classes, e a segunda, ajuda a evitar que novos códigos resultem em modificações impactantes em nossos programas. Nessa aula, conheceremos algumas novas palavras reservadas da linguagem Java, onde os novos recursos de orientação a objetos estarão associados. A primeira expressão será abstract, e suas características indicam: classes que contenham essa palavra em sua declaração não podem ser instanciadas, ou seja, não poderão criar objetos específicos. Métodos da classe pai que contenham a palavra abstract devem ser implementados nas subclasses não abstratas para que estas possam ser instanciadas por meio da criação dos objetos de suas subclasses. Agora, vamos ver um exemplo simples de como podemos utilizar métodos abstratos em nossos programas. Primeiramente, vamos criar uma superclasse, ou seja, a classe pai, como abstrata e chamá-la de veículo. Nela, nós teremos 2 atributos, cor e chassi. Vamos gerar os getters e setters e em seguida criaremos a assinatura do método abstrato que será implantado na nossa subclasse, logo mais. Feito isso, vamos criar a classe moto, que por meio das palavras reservadas extend, herdará todas as características da classe veículo. Essa nova classe terá como atributo a quantidade de cilindradas de cada moto. Agora, vamos sobrescrever o construtor e depois o método abstrato. O método retornará a letra M para identificar que aquele objeto é referente à classe moto. Por último, mas não menos importante, vamos criar a classe carro, que terá praticamente as mesmas características da classe moto, criada anteriormente. Porém, com a diferença que o atributo específico, pertencente somente aos carros, será a quantidade de portas, além do método abstrato que retornará a letra C, para representar o objeto criado por esta classe. Em seguida, vamos observar o exemplo mais completo
envolvendo todos os conteúdos estudados nessa aula. Em nosso exercício, teremos 3 classes de dados: funcionário, diretor e estagiário, onde as 2 últimas serão subclasses da primeira. Primeiramente, vamos criar uma classe pai chamada funcionário, que será abstrata, ou seja, não poderemos instanciar a mesma. Vamos criar apenas 2 atributos: o nome, que será uma string, e o salário, que será float, que serão comuns às demais classes que também estaremos definindo. Depois, iremos gerar o construtor e os métodos acessores que os encapsulam, ou seja, os getters e setters. Em seguida, criaremos 2 métodos abstratos. O primeiro será para descobrir qual tipo ou categoria de um funcionário. O segundo será para calcular o bônus salarial desse funcionário. Esses métodos serão sobrescritos nas subclasses daqui a pouco, pois, como poderá ser observado, a criação de métodos abstratos exige o que teríamos como ideia um contrato entre a superclasse e suas filhas, ou seja, as suas subclasses. Essa ideia de contrato entre as classes relacionadas por herança pode ser observada porque a superclasse só possuirá em seu corpo a definição, ou seja, somente a sua assinatura, do respectivo método que será abstrato, tendo a palavra abstract em sua assinatura. No entanto, todas as classes que forem suas filhas, ou seja, suas subclasses, deverão possuir a definição do que este método realizará na sua subclasse, sendo exigido de cada uma das suas subclasses dessa classe pai e abstrata. A implementação específica e coerente da realidade do contexto em que a sua subclasse estará envolvida. Estes esclarecimentos exigem, como a ideia de um contrato, que cada subclasse, para ser filha da superclasse abstrata, implemente os seus métodos abstratos como serviços ou métodos específicos definidos em seus corpos. Por fim, vamos gerar um método toString específico para cada classe, que escreverá os valores dos seus atributos como saída para que o usuário possa observar os valores armazenados. Em seguida, vamos criar a classe diretor, que será filha de funcionário. Não podemos esquecer de colocar a palavra reservada extends. Observe que há um problema na declaração da nossa classe. Isso acontece porque ainda não implementamos os métodos abstratos e o construtor da superclasse. Vamos clicar no quadradinho vermelho que indica o erro e escolher a opção de implementar os métodos abstratos e, em seguida, faremos o mesmo para resolver a situação do construtor. A nossa subclasse diretor terá apenas um atributo: nome setor, que será um string. Não devemos esquecer ainda de colocar o atributo local dentro do construtor, para que o nosso objeto possa ser construído também com esse dado. Em seguida, vamos gerar os métodos acessores dessa subclasse e o toString. Observe que os métodos abstratos ainda estão vazios. Então, vamos definir o que eles devem fazer para essa subclasse diretor especificamente. No método chamado TipoFunc, colocaremos para ele retornar a letra D, indicando que aquele funcionário é um diretor. Já o método CalcBônus irá retornar um bônus salarial para os funcionários do tipo diretor. Feito isso, vamos repetir os mesmos passos que abordamos na criação da classe diretor. Porém, agora para criar a classe estagiário. Mudaremos o atributo local para um string, que terá o nome de deskAtividade, que descreverá a atividade do estagiário. Depois, colocaremos o método TipoFunc para retornar a letra E, que indicará que esse objeto é do tipo estagiário. Por fim, vamos ao método CalcBônus e o colocaremos para retornar um bônus salarial para o estagiário. Vamos agora criar a classe Serviço, que conterá todos os métodos de manipulação de dados. Nessa classe, teremos 2 métodos bastante parecidos. O primeiro será responsável por criar e retornar um novo objeto do tipo diretor. Já o segundo fará o mesmo, mas para o objeto estagiário. Em seguida, teremos mais 3 métodos.
O primeiro apenas mostrará todos os funcionários cadastrados no Vector. Já o segundo listará somente os funcionários da categoria que será passada por parâmetro e o bônus salarial. Caso esse método receba a letra E, ele listará todos os estagiários. Se receber a letra D, listará todos os diretores. E o último método, ao receber uma categoria D ou E, retornará a quantidade de funcionários daquele tipo. Observe que os dois métodos finais poderão manipular objetos diferentes, provenientes das classes diretor ou estagiário. Isso é uma situação que demonstra característica de polimorfismo, pois o mesmo método poderá receber objetos de classes diferentes, mas o tratará de forma correta às suas necessidades e características. Isso demonstra a situação de, apesar de existirem várias formas, chegando para o método, ele as trata de maneira adequada e garante o sucesso da aplicação usando as propriedades de polimorfismo. Veja como isso é diferente nos métodos que abordamos inicialmente. Cada um existe especificamente para tratar um objeto da classe diretor, e o outro somente para estagiário. Para finalizar, criaremos a classe principal. Vamos criar o nosso Vector, que será responsável por guardar todos os nossos objetos, e seu nome será Funcionários. Em seguida, vamos instanciar 5 objetos, sendo 2 do tipo Diretor e 3 do tipo Estagiário. Depois, adicionaremos todos eles ao Vector. Observe também que o Vector armazena objetos provenientes de classes diferentes, ou seja, 2 são diretores e 3 estagiários. Isso também configura o polimorfismo para a coleção de dados armazenados no Vector. Quando for necessário, cada objeto diferente será recuperado e manipulado de maneira adequada às suas características, independente de possuírem formatos diferentes. Feito isso, vamos chamar os métodos que criamos na classe Serviço para demonstrar como funciona, e vamos ao teste do programa. Como vimos na aula de hoje, o polimorfismo é um conceito muito importante na orientação ao objeto. Ele deve ser utilizado sempre que possível em nossas aplicações, para que possamos ter todas as vantagens e benefícios que ele proporciona. Observe também os aspectos necessários à implementação das classes abstratas que exigem de suas subclasses o cumprimento do contrato que as relaciona. Ou seja, todas as classes que forem filhas ou subclasses deverão implementar seus métodos abstratos como forma de contrato de relação e herança existente entre elas. É claro que as classes e métodos abstratos, assim como as propriedades do polimorfismo, deverão ser utilizados somente quando forem adequados à situação do mundo real que seu programa terá que modelar, tornando-o adequado aos seus usuários e eficiente nos usos dos recursos computacionais e de programação. Então é isso, pessoal. Recomendamos que visite as ferramentas Sai, Moodle e Kai para obter mais informações desses conteúdos estudados nesta aula. Sugiro ainda a elaboração de um desafio, aproveitando a implementação do exemplo anterior desta aula. Crie você agora a implementação de uma nova subclasse para funcionário, sendo ela denominada gerente. Elabore para ela a identificação de seu tipo, com a letra G, e sua forma de bônus salarial. Veja na descrição desse vídeo os links de acesso para dar continuidade aos seus estudos e coloque esse desafio para funcionar. Eu sou Demetrios, do Grupo Sai, e convidamos você a assistir a próxima videoaula. Até lá!